Paz seja convosco. Amém. Tinha ligado, melhora um pouco a luz aqui. A festa não acabou, não. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar contigo novamente, unidos e reunidos através deste canal seguro. Eu lembro que quando eu vi o desenho, o filme do Batman, tinha uma linha segura do Batman. Uma forma segura do nosso culto é através da internet. Respeitamos aqueles que têm espaço e ou direção de Deus para trabalhar de uma forma aberta. Como pastor desta igreja, não tenho recebido essa direção e assim continuamos nos reunindo de forma remota. Isso não quer dizer que é mais fácil, não quer dizer que é mais tranquilo, não quer dizer que meu coração se alegra porque eu saio daqui e vou lá para baixo, troco de roupa, não tenho que me deslocar, mas pelo contrário, a gente tem que ser sincero em relação àquilo que Deus chama e Deus manda fazer, e é isso que nós estamos fazendo. Eu creio que Deus está tanto nas igrejas que estão abertas como aqui conosco, através da internet. Nós somos um só corpo, através do mesmo Espírito. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez colocar-nos na Tua presença. Queremos agradecer, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos provido, nos alimentado, cuidado de nós. E em especial, tem nos concedido a salvação em Cristo Jesus. Queremos, Pai, consagrar este tempo ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor nos oriente, nos ilumine, nos abençoe, nos dê a direção. Que possamos, Pai, receber do Teu altar de graça uma mensagem aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar você, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele que veio para resgatar o perdido, salvar aquele que era cativo, trazer abertura dos olhos aos cegos, da boca aqueles que eram mudos. Que o Senhor possa nos iluminar nesta noite e nos conceder graça. Se tiver um barulho de fundo aí, é que tem uns malucos aqui na nossa rua que estão comemorando desde as 9 da manhã. Deixa eles adorarem o Deus deles, nós vamos adorar o nosso Deus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a ressurreição de Jesus Cristo. Há acontecimentos que nos marcam: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo se apoia nessas verdades, que são acontecimentos que marcaram toda a humanidade. Seja cristã, seja não cristã, o mundo ele é separado em antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas tentam mudar os calendários, mudar a ordem, fazer toda sorte de coisas, mas continua sendo. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, ponto. Mudou a humanidade, não tem como falar alguma coisa diferente. A ressurreição vista por nós no último domingo à noite nos remete à esperança de termos algo além da morte. Nada ligado ao karma, nada ligado à reencarnação ou algum tipo de punição ou mérito ou recompensa cósmica. Então algo sobrenatural assim, porque você faz, aí há recompensa. E nós respeitamos aqueles que são budistas que acreditam nisso. Aqueles que acreditam, por exemplo, como os muçulmanos, que eles matam aqui, explodem ali e lá eles vão encontrar 99 virgens para eles. São crenças das pessoas. Nós cremos que há algo diferente. Após a morte, nossa morte, haverá a ressurreição, não só da nossa alma e do nosso espírito, mas também do nosso corpo de uma forma glorificada. Um plano que começou antes que a eternidade existisse e que se cumpriu parcialmente. Parcialmente porque nós ainda temos uma longa jornada até a consumação do século. Jesus já fez a parte dele. Está consumado, não há mais nada a ser feito. Agora cabe a você
trilhar uma vida de busca da presença dele. Você tem responsabilidades. Nós não somos pessoas que somos tratadas como se fôssemos fantoches. Nós temos a nossa vontade, o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar. E tanto nós seremos recompensados como seremos punidos diante da nosso proceder aqui na terra. O Senhor, Ele pede apenas que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos olhar para o próximo de uma maneira diferente. E Jesus Cristo dá o exemplo, entregando a sua própria vida em favor de muitos. O verso que fica da semana passada é Mateus capítulo 28, verso 5, 6 e 7, que diz: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos tenho dito. A mensagem da cruz, além da esperança, nos traz uma missão: levar boas novas aos que ainda se encontram cativos. Nós temos que entender que a nossa missão aqui na terra é muito mais do que você acordar de manhã na segunda-feira, e você tem que acordar para ir trabalhar, ganhar o seu sustento. Se você está em época de estudo, estudar, reconhecer, aumentar o seu conhecimento. Mas muito mais que isso, nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar de um Deus que veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Essa mensagem não tem a ver apenas com prosperidade financeira, como muitas pessoas dizem. Não tem a ver apenas também com cura física ou das emoções, mas também tem a ver com cura da física e das emoções, mas se refere a algo muito maior. A mensagem que nós temos que trazer é que ele veio, mas ele voltará como reto juiz, o leão da tribo de Judá, não mais um cordeiro a ser sacrificado, mas o reto juiz. Maranata, vem Senhor Jesus. A palavra de hoje tem como título Confiança no socorro divino. Hoje, pela graça de Deus, nós encerramos um ciclo de pregação dentro de Salmos. Nós começamos no ano de 2020, mais ou menos em meados de 2020. Pregamos alguma quantidade de salmos, mas tenho direção de Deus da gente começar na semana que vem, se Ele assim o permitir. 1 Pedro é um livro que não vai ser um livro tão extenso como o Evangelho de João, que durou quase ou mais que 4 anos. É um livro que tem apenas 5 capítulos, mas que tem muitos ensinamentos, em que nós vamos trabalhar exaustivamente esses versículos para que nós possamos entender como funcionava a mente de Pedro. A mente do mesmo Pedro que negou Jesus e agora escreve para os cristãos da qual eu e você fazemos parte. Mas nós estamos trabalhando o Salmos número 6 e hoje nós vamos meditar nos versos restantes, que é o verso 8, 9 e 10. E o título é Confiança no socorro divino. Você pode ter uma poupança, você pode ter uma reserva, um plano de saúde, seguro da casa, seguro do carro, previdência privada e qualquer outro tipo de segurança. Mas a verdadeira segurança está no Senhor. Essa noite não, de sexta para sábado, o irmão Cláudio, ele caiu. Ele foi no banheiro, escorregou e bateu o ombro no chão. E lá por volta da meia-noite, eu estava acordado ainda com a minha filha. A Glenda mandou uma mensagem pedindo oração pelo irmão Cláudio. Eles estavam indo para o hospital. O SAMU tinha sido chamado. E ele falou assim: olha, esse ombro está numa condição muito ruim, ele vai ter que passar por cirurgia e vai ter que ficar internado. E naquele momento eu liguei para a Glenda, oramos ao Senhor, e o que houve foi que apenas colocou-se uma tala, e aquilo que nós pedimos, o Senhor nos abençoou. Foi apenas uma luxação, pelo menos neste momento. O SAMU é um artifício, é uma possibilidade.
Falava com ela hoje pela manhã, ontem pela manhã, não me lembro. E perguntei assim, vamos colocar barra de fixação, né, na casa nova? Ela falou, vou, mas não deu tempo. Acabaram de mudar. Mas mesmo a barra de fixação não é onde pode se estabelecer a confiança. Nós fazemos a nossa parte. Nós vigiamos a nossa casa. Mas quem nos guarda é o Senhor. Abra a palavra de Deus no Salmos capítulo 6. Salmo 6. Salmos capítulo 6, versos 1 em diante, ou melhor, título em diante. Assim diz a palavra de Deus, Salmos capítulo 6, título, verso 1 em diante. Ao mestre de canto, com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelheceram por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a sua santa, maravilhosa e bendita palavra, palavra que transcende épocas, eras, gerações e interpretações. Nós, Pai querido, agradecemos ao Senhor pela liberdade que o Senhor nos dá de vivermos num país chamado Brasil, em que, pelo menos por enquanto, nós temos liberdade de culto, independente se nós estamos, Pai querido, fisicamente ou se nós estamos remotamente. O Senhor Deus está conosco, está em nós e ouve as nossas orações. Queremos colocar esta palavra na Tua presença, o culto desta noite na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para a semeadura da Tua palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade a falar apenas aquilo que procede do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Confiança no socorro divino. Nós, neste período que nós estudamos salmos, muitos dos salmos que nós lemos e meditamos foram salmos de Davi. E nós podemos contemplar todas as dificuldades que aquele homem passou. Perseguição da parte de Saul, perseguição da parte dos filhos, guerras, problemas, traições da parte dele, adultérios e uma série de coisas que arremeteram sobre a vida dele, uma enxurrada de situações e consequências. E mais uma vez, o salmista Davi, ele diante da pecaminosidade do seu ser, ele se põe na presença de Deus. Retomando o nosso estudo desse salmo, que nós pausamos na semana passada por conta da Semana Santa, vimos que este salmo é uma súplica individual. Não é um salmo para um país, não é um salmo para uma nação, para um grupo de pessoas, mas é um ser humano, uma pessoa clamando a Deus. A súplica de um homem que estava em estado grave. Ele já tinha doença emocional, ele estava se sentindo abalado, perseguido, e também agora a doença psicossomática, aquela doença que é a concretização daquilo que passa na nossa mente, dor no corpo, mal-estar, estava acometendo ele, e ele estava se encontrando numa situação sem saída mais.
O salmista nos faz uma descrição do seu sofrimento e perigo, mas também a expressão da confiança do Senhor. Em todos os salmos de Davi, por mais aterradora que seja a situação, ele sempre mostra que ele tem confiança no Senhor. Não é não sentir dor, não é não sentir medo e temor, mas é ter a confiança também. Muitos cristãos acham que eles não podem sentir medo porque eles não estão demonstrando fé em Deus. E muitas pessoas usam disso para oprimir as pessoas. Você tem direito a sentir medo. O calor da situação te leva muitas vezes a se desesperar, mas você nunca pode esquecer da confiança no Senhor. Salmos 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está passando pela luta, pela dificuldade, mas ele se apoia no Senhor. São apresentadas as enfermidades com seus sofrimentos. Ele estava sofrendo. A angústia interior que ele passava, sem saber o que iria acontecer. O temor da morte. Ele via situações em que ele poderia morrer. A consciência de que havia sim uma hostilidade perversa dos seus inimigos que o perseguiam. Saul, Absalão, filisteus. E também havia a consciência do seu pecado. Muitas vezes nós temos todos esses elementos, exceto a consciência do nosso pecado. Nós nos sentimos coitadinhos, nós nos sentimos jogadinhos do lado, e nós não olhamos para nós mesmos. Nós gostamos de culpar a todos que estão à nossa volta, mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos. As relações entre esses fatores que eu citei nos permitem refletir que esse salmo, como eu já disse, é um salmo entre 7 salmos penitenciais. A estrutura deles é a mesma. Pode conter mais versículos ou menos versículos, mas a estrutura é a mesma. Os salmos penitenciais começam com o Salmo 6, depois Salmos 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Todos os salmos com a mesma estrutura de penitência. A estrutura é clara e é bastante simples. Neste salmo, começam com 5 versículos de petição. Davi abre o coração em relação às suas necessidades. Seguem 2 versículos em que o salmista descreve as suas lutas e tribulações. E ele fala um pouco mais especificamente do que ele estava sofrendo. E depois, mais 3 versículos em que ele fala dos seus inimigos, que são exatamente os versículos que nós vamos meditar nessa noite, versos 8, 9 e 10. Rodeados de hostilidade, os inimigos estavam à sua volta, preso em sua dor, acamado ou não, só ele sentia aquela dor. E aí a gente estava falando hoje na hora do almoço, a Rô falou assim, eu lembrei da Titi esses dias. Então um versículo como esse também fala sobre isso. Quando você está sentindo dor, você sabe que está sentindo. Os outros talvez à sua volta não percebam. Ele era esmagado pela angústia, ele não sabia o que iria acontecer. Faltava-lhe esperança. E ele começa a buscar saída. Busca saídas humanas, mas não as encontra. E então ele descobre que ele só encontra a saída, mais uma vez, diante de mais uma luta, apenas no Senhor. E esse salmo, de 10 versículos, 8 vezes ele invoca a Deus. Pede a Deus. E em 7 vezes ele não só pede, não só invoca, mas ele suplica. É um grau maior de desespero. Então por 15 vezes ele chama a Deus para a solução das suas dificuldades. Num salmo de 10 versículos. Sobre os inimigos do salmista podemos fazer 2 observações. Eles se aproveitam da enfermidade e debilidade do salmista. Isso é claro. Sempre que alguém ele quer assolar a sua vida, ele não vai atacar os lados fortes que você tem. Ele vai atacar os lados fracos. Quando a gente vê a reconstrução dos muros, lá em Esdras e Neemias,
A preocupação de Esdras e Neemias, como aqueles que estavam coordenando a reconstrução dos muros, era que nas brechas do muro viessem os inimigos. E ele fala, olha, cada um com a sua espada. Na mão esquerda a espada, na mão direita a colher de pedreiro, e vai arrumando. E quando você ouvir o toque da trombeta, na posição A, você corre para lá, porque lá está mais fraco. Então o inimigo, ele sempre ataca aonde você está com mais dificuldades. Os gatilhos das suas fugas, eles estão armados o tempo inteiro. Se é pornografia, pornografia. Se é alcoolismo, alcoolismo. Se é drogas, drogas. Se é manifestações de ira. Apenas o calor da situação é suficiente para te abalar. Os inimigos sabem disso e observam a enfermidade e debilidade do salmista e fazem com que ele seja mais sensível àquela hostilidade e rivalidade. Ele se sente fraco. Um animal na sua dor não é consciente da ameaça de morte. O animal, apesar de parecer que ele pensa, ele não pensa. Mas e o gorila? E o golfinho não pensa. Se você colocar um cachorro na frente de um espelho, ele vai reconhecer que tem um animal parecido com ele ali, um cachorro. Mas ele não se reconhece como sendo ele. E pode ser que ele lata para o espelho e ele avance no espelho. O animal, ele não tem consciência da ameaça de morte. Mesmo que o instinto dele faça com que ele tome algumas decisões. Se você acuar um bicho num canto, ele se prepara para te atacar, para tentar se livrar, mas aquilo ali não é que ele está raciocinando, é um pensamento. Mas o homem tem esse sentido, esse pensamento, esse discernimento de que a morte pode estar sim se aproximando. Quando você vê pessoas que estão no leito de dores e enfermidades, a pessoa fala assim, chama o fulano, eu estou ficando fraco. O médico observa aquilo e chama a família. É o último momento daquela pessoa. E a pessoa, ela tem alguns momentos de fala, de despedida, e logo depois ela expira. Como que é isso? A pessoa, ela sente que a morte está chegando. Davi sabia que ele estava em perigo de morte. A morte, ela se adianta na consciência. Você começa a pensar só nisso. Você toma posse dessa ideia. Tudo isso na presença da enfermidade e o cerco dos inimigos faz com que você comece a ter medo. Uma das armas, se não a maior arma, utilizada pelo inimigo contra as nossas vidas, inimigo físico como espiritual, medo. Medo. Nós estamos vivendo tempos de pandemia. Estão morrendo muitas pessoas. Nós não sabemos se esses números estão sendo manipulados ou não, não importa. Estão morrendo pessoas. Você tem que se cuidar, mas você tem que entender que você não pode sentir medo. Você tem que ter temor, é diferente. Tenha temor em fazer as coisas, mas não tenha medo. Mas também não seja uma pessoa libertina, como a gente vê as pessoas se reunindo, aquela multidão de pessoas. Pessoas, acho que foi hoje, se reuniram lá no centro de Brasília, lá, militando a favor da igreja aberta. Tem direito a fazer aquilo? Tem. Mas e o perigo? Será que não há temor? Será que também não há medo? O que há naquele contexto? O medo nos engessa. O medo nos faz travar o coração. E assim se aprofunda e se intensifica a dor física e a dor da alma. O medo, ele não fica quieto. O medo, ele faz com que você comece a sentir problemas físicos. Ele faz com que você tenha problemas emocionais. A depressão é um sintoma disso. Tirando a biológica, é um sintoma da condição do medo. O que vai acontecer comigo? Será que vai ter alimento na minha mesa? Lembra-se de alguns anos atrás em que não havia água nos reservatórios? Vai acabar a água do planeta, vamos morrer de sede. Ninguém morreu de sede. Não quer dizer que a gente não tem que ter zelo. Nós temos que ter zelo. Nós temos que ter temor, mas nós não temos que ter medo. Dor e pecado. O orante, o salmista, está também consciente de uma relação entre a enfermidade e culpa. Ele sabe que o que ele está passando ali não é apenas obra do acaso, não é o governo da época, não é o plano econômico, não é a doença da época,
O salmista sabia que tinha algo a mais, que estava gerando aquele problema na vida dele, e era ele mesmo. Na dor, manifesta-se a consciência do pecado como causa de tudo. E aí o salmista ele vai para outro extremo e fala, não, a culpa não é dos inimigos, que eles estão errados, mas estão me perseguindo. Mas a culpa não é deles. A culpa da minha enfermidade, do meu mal-estar, não é dos meus pais. Não é o meu filho que me traiu, ou outro filho que violentou a minha filha. A culpa não é dos filisteus, a culpa é minha. Ele entende que ele tem, se não participação, a totalidade da culpa naquele caso que ele estava passando. No Salmo, ele entende que não é Satanás, mas é o próprio Deus que está trazendo aquela punição sobre a vida dele. Mas entra o fator tempo. O salmista confia, mas o tempo vai passando. E o salmista começa a ficar abalado. E ele olha para Deus e fala, até quando? Você tem falado até quando? Eu tenho falado também até quando? Nós podemos falar com Deus até quando? A enfermidade ela não é incurável. E pode ter, mesmo que incômodas, consequências favoráveis, sejam físicas ou espirituais. Quando que a consequência ela é boa, numa pecaminosidade, num problema como esse, com aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, eles são entregues ao seu próprio coração. Eles querem agir segundo o seu coração. Deus fala, quer agir? Assim, haja. Você está livre para você fazer o que você quer. Mas aqueles que são filhos de Deus, por mais que passem por lutas e tribulações, eles passam para que haja o acontecimento de algo diferente. Quando uma mulher está em dores de parto, parece que aquilo não vai acabar nunca. Nunca tive filho, eu sou homem, mas eu vi o parto da Luísa e eu vi a Rosângela sofrendo, mas depois que nasceu, sumiu o problema. A ação de Deus na minha vida e na sua vida, que crê em Deus, é esta. A situação ela vem como um revés, mas para nos ensinar, para trazer algo bom, um renovo. É a dor do crescimento. Eu lembro a minha filha mais nova, ela sentia dor nas pernas, e aí nós levamos no pediatra, e o pediatra falou assim, não, é que ela tem a estrutura que ela vai crescer muito. Então dói os ossos, é a dor do crescimento. Jeremias 29:11 fala o que Deus pensa de você. Não o que você pensa, mas o que Ele pensa de você. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Romanos capítulo 8, verso 28, vem na mesma pegada, dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A dor e a dificuldade existe, a luta existe, mas é para um propósito melhor. Lembra sempre das dores do crescimento. O salmista então interpreta a sua dor e enfermidade em relação a Deus, e nela sabe o que ele descobre? O próprio Deus. E descobrindo o próprio Deus, sabe o que ele descobre? A si mesmo. As pessoas elas ficam tentando conhecer-se a si mesmo e não vão se conhecer nunca. Gabinetes de psicólogos, de psiquiatras são abarrotados, pessoas por décadas naqueles lugares, e eles não se encontram, porque eles não encontram Deus. Não estou desrespeitando a profissão, é uma profissão como qualquer outra, mas o conhecimento de si mesmo está em Deus, um Deus todo-poderoso que sonda os nossos corações. Jó, num momento de grande luta, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, e a sua saúde estava por um fio, feridas da cabeça à sola dos pés. A sua esposa olha para ele e fala, amaldiçoa esse Deus, e morre. E ele passa por tudo aquilo. Tem o tempo da murmuração, tem o tempo da reclamação, tem o tempo do confronto com Deus, mas logo no finalzinho de Jó 42:5 ele fala assim, eu te conhecia
só de te ouvir. Antes da luta, antes da dificuldade, eu conheci um Deus de longe. Não foi legal, não foi agradável, mas agora os meus olhos te veem. Eu consigo te ver, Deus. Eu consigo ver a sua ação no meio da luta e dificuldade. Jó aprendeu. Assim como a dor nos avisa de um problema físico, semelhantemente a enfermidade pode apresentar um estado na nossa culpa. Súplica. Uma vez que a visão correta de Deus e de si mesmo veio à tona, o salmista passa a súplica pela misericórdia. O salmista, ele entendeu que a culpa era dele, que tudo que estava acontecendo não era uma maldição hereditária, mas era a consequência do seu próprio pecado, e ele olha para Deus e fala: sou culpado. Qual que é o veredito? Como você se declara? Lembra dos tribunais? Como você se declara? Culpado. Mas eu clamo pela sua misericórdia. Após essa breve abertura e introdução, vamos para os versículos da meditação de hoje, Salmos 6, verso 8, 9 e 10. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Mudou o tom de voz. Aquele homem que vinha choramingando, aquele homem que só se lamentava, falando que encheu o leito dele de lágrimas, estava boiando de tanta lágrima. Claro que é uma figura de linguagem, e ele exagera nisso. Agora ele muda de discurso. O salmista chegou à compreensão do socorro divino. A sua salvação estava em Deus. Talvez tenha aparecido algum sacerdote ministrando uma palavra de encorajamento, como que Eli falou com Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel capítulo 1, verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Talvez. Mas é bem mais provável que aquele encontro de Davi não foi com nenhum sacerdote. Não teve uma oração forte, não teve um clamor de ninguém. Foi ele, Deus, no secreto. Ele com um tempo de dor na presença do Senhor. Deus o ouviu. E isso conduz à triunfante declaração do verso 9 que nós já lemos. A verdade é que depois que Davi tomou as suas aflições e tribulações e as depositou diante de Deus, a seguir ele assume um novo comportamento. Ele não só entregou as dificuldades nas mãos de Deus. Você tem um fardo pesado, vai a Deus, entrega nas mãos dele, ele te entrega um fardo leve. Não é que ele não te entrega nenhum fardo, ele coloca nas tuas mãos um fardo leve. Ele tem um novo comportamento. Não foi algo repentino, pois ele havia sido afligido com um prolongado desânimo de espírito, antes que pudesse recobrar-se e atingir um grau de segurança como aquele exibe. Teve um tempo. A nossa condição é uma condição de crescimento. A santificação nossa é progressiva. Você chega um momento que você só chora, e aí você começa a aprender. Lembra da gripe? Quando você tem a primeira gripe, parece que você vai morrer, dói o corpo, coriza, tosse, olho ardendo, corpo doendo. E aí passou 7 dias, passou a gripe. E aí você pode até voltar a ter a gripe, mas aquele desespero, aquela sensação que você ia morrer, não existe mais. Há um tempo de maturação, um tempo de crescimento. Nós já vimos que ele, Davi, gastou muitas noites em lamento. Então não foi uma coisa do dia para a noite. Ninguém pode esperar que você mude do dia para a noite, mas você precisa começar a mudança. Você também não pode se apoiar nisso e continuar com essa vida para o resto da vida. Você precisa mudar. Por mais angustiado e exalto que ele estivesse, no entanto, ele esperou seu livramento com paciência. Ele fez a parte dele, chorou quando era tempo de chorar, clamou a Deus e começou um processo de transformação. Mas agora ele vê que a coisa está mudando e ele mostra um cântico de vitória
Salmos 40, verso 1, 2 e 3 diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O salmista está falando assim: eu passei a ser exemplo. As pessoas começaram a ver o meu agir, o meu proceder, como viram Jó. Você acha que as pessoas que estavam à volta de Jó e viram a mudança na vida dele não foram impactadas com o testemunho dele? Dirigindo agora seu discurso contra os seus adversários, fala da insolência, fala da soberba e da crueldade dele contra os filhos de Deus. Eles, quando veem você esmagado na cruz, eles tripudiam. Lembra dos homens olhando para Jesus? Você está na cruz, mas você não é Deus? Por que você não desce? Por que você não mostra o seu poder agora? É assim que eles agem. É para isso que Satanás os mobiliza. Apesar de ser um plano de Deus, Deus usa elementos. Usa Satanás para os mobilizar, a fim de que levem os papéis de desespero, para que nós possamos deixar de crer no nosso Deus. As pessoas, elas são mobilizadas para te desestabilizar. Você que tem um problema de alcoolismo, está lutando contra o alcoolismo, aparece sempre um filho do diabo para te oferecer uma bebida para você ficar bêbado de novo e cair naquela condição. Drogas, a mesma coisa, e toda sorte de vícios. Essa passagem nos ensina que a graça de Deus é a única luz na vida para os santos. Enquanto você achar que você pode confiar no seu braço, Deus ele vai dar linha para você. Não reclame, porque você está fazendo exatamente o que você quer. Então logo Deus manifesta algum sinal da sua ira, nós vamos nos ver profundamente amedrontados. Será que eu fiz errado? O que será que vai acontecer agora? A consequência dolorosa. Mas quando nós conseguimos ver a ação de Deus, a misericórdia de Deus, que vem sobre aqueles que se prostram perante Ele, como o salmista: eu sou culpado, me ajuda. Começa a haver um novo renovo. Um novo renovo parece uma cacofonia. É um renovo. Aquela semente que aparentemente estava morta, ela mostra a sua vida. Deve-se notar que Davi reitera 3 vezes que suas orações foram ouvidas apenas nesses 3 salmos, nesses 3 versículos. Pelo que ele testifica que o seu livramento não é atribuído à sua força, aos seus exércitos, ao seu dinheiro, ao seu vigor, mas é atribuído a Deus. E se confirma na confiança de que não recorrer a Deus em vão. E quando você vê o Deus dos céus agir sobre a sua vida, através e a partir do seu clamor, você se alegra. Me alegrei hoje pela manhã, quando eu vi o recado da Glenda dizendo: meu pai não passou pela cirurgia. O profissional de saúde falou que ia passar, mas nós oramos. E se Deus fez o que fez ou não fez, eu sei que havia um prognóstico que ele tinha que operar. E ele não foi operado. Ele ia ficar internado. E ele não ficou internado. Talvez ele esteja conosco agora assistindo o culto. E se devemos receber algum fruto de nossas orações, devemos também crer que os ouvidos de Deus não se fecharam contra elas. Nós temos que estar atento às manifestações de Deus, a direção do Senhor. Nós não temos, como o povo de Israel no deserto, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para guiar o povo no caminho. Nós temos as Escrituras. Escrituras que têm sido pouco lidas, pouco meditadas. E aí acontece que você começa a fazer um voo solo, sem instrumentos, sem uma carta de navegação, e você vai à revelia. E muitas vezes você dá com a cara no muro. Pelo termo lamento, Davi não só indica gravidade na situação, mas também notifica de que estivera totalmente envolvido em pranto e em dolorosas lamentações. Deve notar-se também a confiança e a segurança que Davi extrai para si do favor divino.
Desse fato somos instruídos que não há nada no mundo inteiro que nos faça cair em desespero, seja o que for, a partir do momento em que o teu coração está firmado na rocha da palavra. Vai acabar, vai destruir. Não vai. A gente lê Reis, a gente lê Crônicas. Exércitos com 1 milhão de pessoas se levantavam contra o exército de Israel e Deus falava assim: eu vou entregar eles nas tuas mãos. Pela manhã o anjo passava a espada e matava todo mundo e as pessoas fugiam. Deus, Ele dá o livramento. Aquilo que é da sua responsabilidade você faz, aquilo que é responsabilidade de Deus faz Ele. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Abre por gentileza. É um versículo que eu gosto demais. Já deveria ter decorado, mas não decorei ainda. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz, apóstolo Paulo à igreja de Roma: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ponto. Nada poderá te separar do amor de Deus. O que isso quer dizer? A luta e dificuldade vem, mas também vem o socorro, vem o livramento. Você não vai ser colocado numa situação em que você negue a Deus, a menos que você não seja de Deus. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, quando quiser, da maneira que Ele quiser, e Ele assim procede. Davi quer dizer que quando aparentemente não existir meio algum de livrar os fiéis da aflição, quando tudo parecer desesperador e destituído de esperança, então é aí que Deus age. Longe de toda expectativa humana, é aí que Deus age. Vi um filme outro dia, filme mais antigo, em que um rapaz, ele estava brincando com os amigos. É relatado biologicamente, documental isso aí. Quer você creia, quer você não creia, está lá. E eles estavam brincando e aquele jovem caiu, eles caíram no lago, quebrou o gelo, eles caíram, 2 foram resgatados e um afundou e foi lá para baixo. Ficou, não lembro, mas 10, 15 minutos lá embaixo. Aquele soldado, bombeiro foi lá, começou a tentar procurar e ele ouve uma voz: é para trás. E todo o filme mostra o dilema daquele bombeiro querendo saber quem tinha falado para ele procurar atrás, porque lá ele encontrou o menino. Todo mundo falava: vai morrer. A expectativa é de destruição. A expectativa é que ele vai despertar, mas com muitos danos cerebrais. Ele vai ser um vegetal, vai ser um tomate, não vai fazer nada, não vai conseguir se limpar, não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir se respirar. E aquela mãe perseverou, não havia solução. O médico disse que não tinha saída. Mas a ação de Deus foi sobre aquela vida. Não importa a expectativa humana, importa o que Deus tem para mim e para você. Eu que sei que pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. É isso que Ele tem para mim e para você. Agora nós temos que acalmar o nosso coração para a gente não encaroçar esse angu mais do que ele já está encaroçado. Vai dar mais dor para a gente, mais dificuldade. Davi entendeu isso. E quando Deus repentinamente muda a condição aflitiva dos homens para uma condição de alegria e felicidade, cantos de júbilo, cantos de alegria, testemunho e glorificação. No final, no comecinho do verso, ele fala: apartai-vos de mim, malfeitores. É uma alusão a Mateus capítulo 7, verso 23 e Lucas 13, 27. Qual a sua oração? Primeiro, Deus, livra de mim os malfeitores. Lembra a oração do Pai Nosso? Afasta de mim
perdoa-me e me livra daquela tentação, livra-me do mal, porque eu vou ceder à tentação. E o segundo passo, entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, pela meditação desses Salmos, capítulo 6, versos de 8 a 10. Agradeço também, Pai querido, por esse tempo em que nós estivemos meditando sobre Salmos no ano de 2020 e até hoje, no ano de 2021. Agradecemos por todas as mensagens que o Senhor nos trouxe, por todos os ensinamentos. Peço, Pai querido, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa dar discernimento para que eles possam, Pai, lembrar e utilizar apenas aquilo que é do Senhor. E aquilo que procedeu do meu coração, eu te peço perdão, Deus. E peço que você não permita que venha contaminar a vida dos teus filhos, Pai. Glórias a Deus, Pai, por esse tempo. Peço que desde já o Senhor prepare o nosso coração em relação à meditação de 1 Pedro, que nós vamos iniciar, se o Senhor assim o permitir, na semana que vem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, verdadeiro Deus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Agradeço pela sua presença, pela sua paciência, pelo tempo que você despendeu comigo nesta noite. E eu quero pedir que Deus ele possa te conceder uma noite de paz. Que essa semana que vai estar se iniciando, ela possa ser uma semana abençoada na presença de Deus. Que você tenha alegria, felicidade, paz no seu coração. Fuja desta condição de medo, mas tenha sempre temor. Busque sempre a direção de Deus para todas as coisas. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Boa noite. Vai fazer uns lanches gostosos. Ainda tem um tempo de comunhão com a sua família. E que a noite seja uma noite abençoada. Que Deus te abençoe.